Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Boa noite, meus amigos, boa noite a você de casa. Começa aqui o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Que bom estarmos juntos. Nós queremos nos unir a você em oração. Daqui a pouco teremos a palavra apostólica, teremos uma história de fé extraordinária e temos a certeza de que o poder de Deus, a glória de Deus há de se manifestar. Quando nós falamos de história de fé, nós falamos daquilo que Deus ainda faz na vida das pessoas. Uma vez conversando com um senhor, ele falou comigo assim: eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Mas ele entendeu e ele tentou me convencer de que hoje Deus não trabalha mais desta forma. Deus hoje já não faz os milagres que fazia antigamente, por causa do pecado do ser humano. Em parte eu concordo, porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais Deus tem dificuldade de agir na vida dele. Mas a Bíblia diz que quando um homem, quando uma mulher vai a Deus com o seu coração aberto, com a sua fé restaurada, com a sua aliança restaurada com Ele e busca pela sua presença e pela sua graça, os milagres acontecem. Você que está em casa, o senhor, a senhora que está conosco nesta noite, creia nos milagres de Deus. Creia na resposta de Deus para a sua oração. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que busca pela palavra e pela resposta que vem do alto. Eu quero trazer agora a primeira parte de uma história de fé. A primeira parte da história de alguém que foi envolvido pela glória e pela presença poderosa de Deus. Isso é a prova de que Deus ainda faz, de que Ele ainda opera, de que Ele ainda realiza milagres. Vamos lá? Primeira parte dessa linda história de fé do programa desta noite. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Nós vamos conversar com a Luciana Pereira, Ponte Nova, aqui em Minas Gerais. Luciana, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu perdi os meus pais com 6 anos. Mas eu com 3 anos, eu já conhecia o corpo de um homem, já sabia para que ele servia. Porque o meu padrasto, ele várias vezes ele tentava me usar. Você com 6 anos? Menos. Menos 6. Com uns 4, 5 anos, eu já conhecia o corpo de um homem, já sabia que utilidade tinha. Agora, Luciana, você dividia isso com alguém? Você Não. Guardava isso para você? Como é? Não. O que você lembra disso? Porque meu padrasto, ele era muito violento. Muito. E ele ameaçava. E sem, às vezes motivo, ele espancava minha mãe, espancava a gente. Quanto tempo você sofreu esse tipo de situação? Eu sofri uns 3 anos, mas não terminou aí. O pior é que não terminou aí, com a morte dos meus pais. Que continuou com pessoas que mais próximas de mim ainda, né? Era o meu irmão. Próprio irmão? Próprio irmão. E família não sabe, vai ficar sabendo agora. Até aqui? Não. Então eu senti alívio, mas ao mesmo tempo raiva de Deus, porque eu tinha mágoa de Deus, porque pela morte da minha mãe, que é mãe, né? Que ela sofria muito, e pela situação que eu estava passando. Você se sentia sozinha, né, Luciana? Sozinha.
Não tinha com quem contar. Sozinha. E quando os meus parentes chegavam na minha casa, eles não entendiam por que eu nunca estava em casa. Imagina uma criança de 4 anos andar por meio dos matos afora, correndo do padrasto. Eles não entendiam o porquê que eu nunca estava em casa. Eu saía bem cedo e chegava quando estava escurecendo, para evitar certa situação, mas não adiantava, porque eu tinha que voltar para casa à noite, né? E quando voltava, e ele era te na molestava. noite. Eu lembro com pequena, bem que sem entender as coisas, eu gritava, chorava, porque eu dormia no meio da cama. A gente dormia junto, era eu, era minha mãe, ele, eu e ele. Ele ficava me acariciando. E eu chorava, eu lembro pequena, eu chorava. E eu ainda apanhava da minha mãe para dormir, tentando avisar ela o que estava acontecendo. E eu não entendia o porquê aquilo estava acontecendo na minha vida. Por quê? E aquilo começou a ficar uma mágoa no meu coração. Pessoas que deveriam me amar, cuidar de mim, não prestavam atenção em mim. E a minha mãe, além disso, ela tinha mágoa por ser escura. Porque a gente cresceu, eu cresci com essa mágoa da cor da minha pele. Eu tinha ódio de ser negra, minha mãe também tinha mágoa. Você não se aceitava? Não me aceitava. E na minha mente, que agora que eu sei que é o inimigo, você não serve para nada. Você serve para isso, para ser usada. E eu, uma criança de 6 anos, eu tinha esse pensamento. Minha mãe faleceu. Fui morar com meus tios. Pessoas maravilhosas, muito boa comigo. Mas não tinha entendimento, conhecimento para poder. Porque a religião. A minha tia tinha religião. A gente ia para um encontro de casal, se tinha alguma coisa eu ia junto. Mas eu não tinha liberdade, não tinha como eu avisar, eu falar. Porque o meu irmão era idolatrado na casa. Era meu irmão. Ele é o tal, ele é isso, ele é o bonito, ele é... E eu não entendia porque que meu irmão brigava tanto comigo, mas na hora eu servia. E isso criou mais ódio na minha vida, mais raiva. E ninguém da minha família, ninguém percebia isso. Eu não conseguia entender, porque ninguém percebia. E eu continuava sendo, sabe, a humilhada. Quando acontecia alguma coisa, eu não fazia os deveres direito, você vai ser igual a sua mãe. Porque a minha mãe, infelizmente, ela não teve juízo. É um filho de cada um. Aí você vai ser igual a sua mãe. Vai ser igual a sua mãe. Então eu pus na minha cabeça que eu nasci para isso. Eu vim ao mundo para ser usada, para sofrer. E quando eu chegava perto dos meus parentes, falava, eu quero ser isso. Ih, você serve para lavar a privada dos outros. E meu primeiro emprego, aos 11 anos, foi para lavar a privada. Vamos então para a segunda parte da história de fé desta noite, a parte final. Nós chamamos da melhor parte, o momento em que Deus toca e transforma a vida de um sofredor. Vamos para a segunda parte. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. E mais uma vez eu encontrei uma pessoa que odiava negros. Porque quando eu entrei na casa da mulher sem saber, 11 anos, eu fui usar o banheiro dela. Ela me fez lavar o banheiro do teto ao chão, com água sanitária. Só porque você usou o banheiro? Só porque eu usei o banheiro. Então, o que uma pessoa dessa pensa? Para que viver? Tentei várias vezes me matar. Várias vezes. Se mata, você não presta para nada. Várias vezes na minha vida eu tentei. Até que meu irmão faleceu com 18 anos. A minha avó fala que eu dei graças a Deus.
Mas eles não entendiam o porquê. Que eu falava, agora eu estou liberta. Ninguém vai me usar mais. E pensando que eu estava livre, pastor. Sabe? E eu já estava revoltada, para mim já tanto faz, tanto fez, viver ou morrer. Eu já me sentia uma prostituta já. O inimigo falava que eu nasci para ser usada, sabe? Eu me sentia um pano de chão, que as pessoas limpavam o pé. Eu me sentia assim. E foi passando o tempo. Conheci um homem. E eu lembro uma vez, sem conhecer, não tinha. Eu falei comigo mesmo. E falei. E isso eu já tinha xingado o Senhor várias vezes. Falava que não me amava. Falava por que ele permitia isso. Por que ele levou minha mãe. Por que ele não me levou. Você tinha uma revolta no demais. Coração. Além do ódio do meu ser, eu tinha raiva de Jesus. Não falava de Jesus para mim não, que para quê? Para que falar de Jesus, sendo que, por que ele não me ajudou? Ele não impediu o meu sofrimento. E aí, eu conheci um homem. Mas antes disso, eu cheguei a falar que poderia parecer um aleijado que quisesse casar comigo. Porque eu já me sentia a pior da pior, então qualquer um servia. Qualquer um para me servir. E aí o diabo me mostrou um homem casado. E eu fui morar com esse homem casado. Você com quantos anos? Eu estava com 18 anos. Fui morar com esse homem casado. E foi mais sofrimento. Porque eu sofria mais humilhação. Quando eu passava na rua, era humilhação, olha lá, a outra, dali a outra. Aí, mais sofrimento. Mais uma imundície na minha lista negra. E aí, no princípio, nas primeiras vezes que eu passei com esse homem, pastor, eu apanhei a noite toda. Eu lembro que eu apanhei, mas apanhei muito desse homem. E eu chorei a noite toda. Porque eu tinha jogado a droga dele fora, sem saber o valor que era aquilo. Eu sabia que era coisa ruim. Eu lembro que eu apanhei muito, mas muito. Que quando eu chorei, quando amanheceu, eu não consegui nem abrir os olhos de tão inchado que estava, de tanto eu chorar. Aí eu vi, eu nasci para isso mesmo. E o diabo, mais uma vez, que agora eu sei que era o diabo. Você nasceu foi para isso, para sofrer. Então eu era negra, abusada, o suicídio na mente, vontade de tirar a vida, mas não tive coragem, não tinha coragem de ir até o fim para a honra e glória. Graças a Deus, agora eu sei o porquê. Deus não permitiu, né? Não, porque se eu tivesse tentado, eu tinha conseguido, pastor. Eu tinha conseguido. Porque o que ele mandava fazer, eu tinha conseguido. Eu tinha raiva das pessoas, eu tinha prazer no sofrimento das pessoas. Se eu estava sofrendo, então todo mundo devia sofrer. Agora, Luciana, depois de tudo isso, qual que é o sentimento de uma mulher que sofre violência, que apanha do companheiro? Porque igual você, muitas outras passam por isso todos os dias. Dor, é uma dor assim de não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Como eu vou falar para os outros? Vergonha, humilhação. E após o testemunho de fé contado nesta noite, é momento de recebermos a ministração da Palavra de Deus para o nosso coração. Com os senhores, Apóstolo Jair de Oliveira. Em meio ao caos, a Palavra Apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o Apóstolo Jair de Oliveira.
havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então o Senhor Jesus, Ele próprio, fez menção do que está no capítulo 5 de 2 Reis, dando autenticidade ao texto, dando credibilidade a esse milagre que nós acabamos de ler na referida passagem. O que vai me chamar muita atenção de primeira mão é a menina que fora levada como escrava da terra de Israel para a Síria e precisamente para a casa desse herói de guerra sírio, Naamã, general 5 estrelas, o herói de guerra. A Bíblia diz que ele tinha um altíssimo conceito, era um homem respeitado, condecorado, venerado, porque por ele, no comando dele, o exército sírio tinha obtido inúmeras vitórias. Então era altíssima a patente, o grande conceito. O homem era famoso. Mas a Bíblia registra, porém, debaixo daquela farda, debaixo daquelas medalhas, quando ele chegava em casa, ele despia daquela farda cheia de medalhas, ele era um pobre homem leproso. Fora, cheio de honra. Fora de casa, cheio de homenagens, decorações, mas dentro de casa, desnudo. Ele era um miserável que a lepra estava corroendo o seu corpo. Quantas meninas tem aqui? Levante a mão. De 90 para baixo, levante a mão. De 50 para baixo, de 40, de 30, de 20. A Bíblia não dá a idade dessa menina. Mas a gente pode conjecturar, irmãos, que ela era uma adolescente. E essa menina vai nos desafiar aqui hoje. Ela na casa de Naamã. Naamã e o exército sírio eram os piores inimigos de Israel. Vou repetir. Naamã e o exército sírio era um dos piores inimigos do povo de Israel. Eles invadiam povos, reinos, destruía, matavam, e os que sobreviviam, eles levavam como escravos. Era o Império Babilônico, era o Império Sírio, Assírio, era o egípcio. Eram terríveis, violentos. E essa menina foi levada para a casa do maior inimigo de Israel. Ela foi levada para uma distância, irmãos, de mais de 700 quilômetros. Sozinha. Fora da sua cultura, pensa nisso. Fora da sua terra. Longe da família. Mas essa menina não deixou, irmãos, o ódio tomar conta do seu coração. Ela poderia desejar o mal para Naamã, porque ele era terrível. O exército da Síria era terrível. Tinha destruído o seu povo. E tinha levado cativa. Ela tinha tudo para odiar. Ela tinha tudo para desejar um mal para eles. Ela tinha tudo para querer vê-lo morto. Mas não foi isso que a menina fez. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, seu marido, Naamã, estivesse diante do meu pastor, do profeta que está em Samaria. Samaria é a capital do norte de Israel. Ele o restauraria. A menina representa quem? A menina representa quem é a igreja aí?
Tem gente que quando fala de igreja, ele pensa no prédio, ele pensa na denominação, né? Quando fala igreja, está falando de mim e de você. Nós somos igreja. Naamã imaginava que seria recebido com honras pelo profeta. E que em seguida receberia a imposição de mãos desse, sendo assim curado. O que Eliseu fez? Chamou o obreiro Geazi e disse: vai lá, Geazi, e diga para Naamã ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar curado. Quando disseram isso para o general, ele ficou maluco. Que desrespeito, que desonra. Eu imaginava que ele viria, colocaria a mão em mim. Eu nem vi a cara do profeta. Isso é um absurdo. Eu vou embora, eu vou voltar para minha terra. Naamã disse: lá tem águas melhores. A água do Jordão é barrenta, é escura. Eliseu não mudou de posição. Ou desce no Jordão, ou volta leproso para a sua terra. Deus leva um homem a um tratamento de quebra de orgulho. Ele era cheio de orgulho, de arrogância, de soberba. Ele era general de guerra, herói de guerra, 5 estrelas. Todo mundo beijava a mão. Deus disse: eu vou quebrar o orgulho dele, porque o caminho da vitória é a humildade. É reconhecer que não podemos, que não somos, que não temos, mas que Ele é, que Ele tem e que Ele pode. E pode todas as coisas. Muitos têm a fé como de Naamã. Assim como Naamã, muitos acreditam que as coisas têm que ser a sua maneira. E até Deus tem que operar de acordo com o que eles querem. Isso é uma fé doente. Naamã achava que os rios da Síria eram mais limpos e bonitos do que o Rio Jordão, e ele poderia muito bem se banhar neles. Assim como pensa alguns que abandonam suas igrejas, vão atrás de lugares mais bonitos, mais confortáveis, com pastores mais cultos e conhecidos na internet e na TV. Porém, não seria nos rios bonitos da Síria que Naamã encontraria a cura, mas sim no Jordão da obediência a Deus e da humildade, que o seu corpo e a sua fé seriam sarados. Naamã estava a ponto de perder a sua bênção, quando um dos seus ajudantes o convenceu a obedecer a orientação do profeta. Então Naamã desceu da sua cela, desceu do seu preconceito, desceu da sua religiosidade. Ele ficou na beira do rio, aleluia. Pediu para alguém ajudá-lo a tirar sua farda, sua roupa, seu título. Agora, do jeito que ele estava, era somente um homem leproso. Naamã mergulhou 7 vezes nas águas pardas do rio Jordão, e ele aprendeu que caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Onde quer que você esteja, onde Deus permitir que você vá, lá é o local onde você deverá dar frutos. Testemunhar lá é o lugar onde Deus vai operar milagres. Fique de pé. E agora mais pedidos de oração chegando até você. Aproveite o nosso zap 011 97529 4642. Fique aí com mais alguns dos pedidos que chegaram até nós. Muito boa noite, apóstolo Jair, bispo Palarone e pastor Ivair. Boa noite a você, amigo telespectador do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Que bom estarmos aqui em mais uma noite tão especial e bem-vindo ao quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de vidas todos os dias. Liga para nós, manda áudio, mensagem e o nome está incluso aqui conosco no Altar das Orações. Entrou em contato com a gente a Patrícia. Ela mora em Osasco e ela fala o seguinte: ontem
Orei durante todo o programa pedindo uma porta de emprego e já obtive resposta. Olha que bênção, gente, glória a Deus. Hoje já fui a uma entrevista de emprego e fui admitida e já estou trabalhando em nome do Senhor Jesus. Que bênção, Patrícia. Parabéns a você pela fé, pela busca em Deus e a convicção de que a nossa oração, ela é ouvida e o Senhor com certeza tem algo tão grande, tão lindo para a tua vida e para todos nós. Também entrou em contato com a gente pelo telefone da bênção, Roseli. Ela mora em Santo Amaro e ela pede oração por toda a família. E ela fala o seguinte: ore pela minha casa, pois nós estamos sofrendo com problemas. Inclusive a Perla, minha filha, sofre com um cisto nos rins e precisa de uma cura. E só Deus para operar o milagre. Roseli, você falou bem, só Deus. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus que atua de uma forma tão maravilhosa. Creia, abrace com a sua filha, interceda por ela no altar das orações e tenha a convicção de que Deus já operou o milagre. Bom, e agora é o momento da oração da fé. Eu quero orar com você, quero orar com o senhor e com a senhora. Pare um instante, vamos juntos buscar a presença e a graça que vem das mãos do nosso Deus. Vamos orar? Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, aprendemos na sua palavra que o Senhor é soberano. Soberano é aquele que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle do universo, dos planetas, dos sistemas. O Senhor tem o controle da terra, da vida do homem, da vida da mulher. Está escrito na tua palavra que não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor tenha conhecimento. Está escrito que não morre um pequeno pardal sem que o Senhor também tenha conhecimento do fato. Nos prostramos agora aos teus pés. Nos curvamos diante da tua presença, do teu altar e buscamos em ti, Senhor, o teu socorro, a tua misericórdia e a tua bênção. Conosco agora estão pessoas que oram e que estão vivendo tempos difíceis, momentos turbulentos, enfermidades, desemprego, problemas na família, crises no casamento, fraqueza espiritual, pessoas que estão talvez desorientadas, não sabem mais o que fazer da própria vida. Mas o Senhor é Deus que tem o poder de tomar esta situação em tuas mãos. O Senhor é Deus que tem o poder de abraçar esta família, cuidar deste casal, cuidar dos filhos. O Senhor é Deus que tem o poder de abrir uma porta de emprego, de trazer resposta e soluções para este teu filho e esta tua filha que ora conosco. Meu Deus, volta os teus olhos, o teu olhar de amor, o teu olhar de compaixão e de misericórdia e alcança cada um dos teus filhos nesta noite. Os pedidos de oração que chegaram até nós, cada um deles, toma em tuas mãos e envia o teu socorro sobre a vida dos teus filhos para a glória do nome de Jesus. E que em casa todos digam amém. Amém? Graças a Deus, Deus é o nosso socorro. Boa noite para você. Amanhã um novo encontro de fé. Estaremos juntos por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite. Você de casa, beijo no seu coração e amanhã um novo encontro de fé. Até lá.
O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.